Eu quero convidar vocês então para a gente entrar nesse espírito da Páscoa no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 26. A gente vai ler a partir do verso 19 e eu vou pedir para vocês deixarem aberto, porque eu não vou ler todo o capítulo, eu quero ler uma parte do capítulo 27 também, mas vocês vão me acompanhando aí. Mateus, capítulo 26, a partir do verso 19. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 19. Diz assim a palavra de Deus: os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: acaso sou eu, Senhor? Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: porventura sou eu, Rabi? Jesus respondeu-lhe: tu o dizes. Depois disso, no próprio capítulo 26, há uma sequência de fatos. Jesus celebra a última ceia, estabelecendo a nova aliança e mostrando que o corpo de Jesus significa o pão, os ensinamentos dele, a sua passagem na terra, e o sangue, aquele poder de lavar os nossos pecados e nos perdoar. Depois eles se dirigem ao Monte das Oliveiras, e no caminho, Jesus diz o seguinte para os discípulos: como está escrito, todos vão me abandonar. E é nesse momento que o Pedro, o apóstolo, diz: eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te abandonar, eu vou ficar com você até o fim, né? E Jesus então diz aquela famosa frase: antes que o galo cante, antes do dia raiar, você vai me negar ainda 3 vezes, Pedro. Depois disso, Jesus vai num jardim chamado Getsemane, faz sua oração, pede para os discípulos orarem com ele, e então chega Judas com os líderes religiosos, um exército ou alguns soldados, na verdade, e beija Jesus, e com um beijo ele identifica Jesus para aqueles soldados que prendem Jesus. Um discípulo reage, tenta cortar a orelha de um dos soldados, Jesus o repreende, e enfim, o capítulo termina com Pedro indo até o pátio da casa de Caifás, o sumo sacerdote, porque Jesus é levado ao sumo sacerdote Caifás para ser julgado, e de longe ele acompanha o que está acontecendo, e ele é identificado como um dos discípulos de Jesus. E é interessante porque uma das pessoas que o identifica pelo seu sotaque, porque ele era galileu, falava como Jesus. Ele falou: seu jeito de falar te identifica. E Judas nega e nega 3 vezes. Pedro nega e nega 3 vezes. E então o galo canta. E aí ele se lembra das palavras do Senhor Jesus, chora amargamente e se retira. Assim se finda o capítulo 26. E Mateus constrói a narrativa desse evangelho, continuando logo no início do capítulo 27, dizendo o seguinte: Mateus 27, capítulo 1. De manhã cedo, quer dizer, no dia seguinte, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: o que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi
e enforcou-se. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esse culto maravilhoso, porque nós podemos participar desse momento onde o Senhor não somente nos ouve, não somente recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, mas também fala conosco. E nós pedimos que nesse domingo de manhã, que o Senhor continue a falar no nosso coração de maneira poderosa e transformadora a partir da sua palavra, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Uma das coisas mais certas nessa vida, além da morte e dos impostos que a gente paga, é que a gente vai errar. A gente vai errar. A gente vai errar. E às vezes o nosso erro pode ser um errinho, pode ser um errão, mas a gente carrega uma certeza nessa vida, é de que independentemente do grau dos nossos erros, é que a gente vai errar. Com Deus, com as pessoas, às vezes conosco mesmo. E quando a gente é pequenininho, a gente vê uma dinâmica nas crianças que é aquela... Lógico que eu não me lembro de mim, mas por ser pai, eu vi muito isso, e a gente sempre vê nos bebezinhos, né, que os erros são assim superados com facilidade. Os erros, eles não são tão pesados, porque eles estão dentro de uma pedagogia, né? A criança está aprendendo, está crescendo e está tudo bem. Ela está numa fase de aprendizado. E muitas vezes, assim, parece com aquele negócio de cair e levantar quando o bebezinho está começando a andar. Né? Quando o bebezinho começa a andar, ele vai dar alguns passinhos e puf, cai, né? Com a fraldinha fofinha, então aí os pais dão risada, falam, ai que fofinho, quem está vendo, ou se é um pai, uma mãe neurótica, fala, bateu a cabeça, vamos levar para o médico, né? Já, se é pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, já fica mais, né? um pouco assustado, mas a questão é que essas quedas que a criança tem, é um aprendizado, é parte desse processo de aprender, de crescer. Mas quando a gente cresce, cair é um negócio meio bizarro, né? Cair em público, sobretudo, né? A gente tem vergonha, a gente tem culpa. Quer dizer, a gente, sei lá, alguma coisa parece que aconteceu. Eu não vou citar aqui pessoas que eu vi caindo recentemente, para não ser constrangedor, mas eu me lembro de uma vez que a gente ia num passeio de jovens, e o escritório era lá na casa, lá embaixo, e para quem não conhece tem uma rampa assim, antes das escadas, e estava garoando, e eu fui correndo, porque eu acho que o Mateus estava fazendo café lá embaixo, mas eu fui correndo, ele está rindo lá em cima, que eu tomei um capote nessa rampa, que é, sabe quando os pés levantam assim? Você vê de cabeça para baixo as suas coisas, o que está atrás. Fez puff, e eu me ralei todo. E com dor, assim, mas a minha primeira reação foi olhar para trás e ver se alguém tinha visto que eu tinha caído. Sabe, eu estava com dor, estava sangrando com o braço, mas a vergonha era mais forte do que a dor. E eu fui para esse passeio com dor, com o braço ralado, dor que durou alguns dias, mas com a sensação assim, será que todo mundo viu? Porque os meninos riram lá no café e tal, ficaram contando piadas, porque quem conhece o Mateus sabe que ele não perdoa, né? Mas eu estou constrangendo mesmo para me vingar aqui, tá? Estou usando o púlpito, depois de anos. Mas o que eu queria dizer? Eu queria dizer com isso que parece que quando a gente cresce, a gente tem uma dificuldade de lidar com as nossas falhas, com os nossos erros, quando a gente cai, e a gente acaba atribuindo essas nossas quedas a um sentimento de fracasso. E isso vai tomando conta da gente. Então, diante da história que nós lemos aqui, eu gostaria de responder uma pergunta nessa manhã com vocês, assim, o que a gente faz depois que a gente erra?
depois que a gente cai? O que é que a gente faz? Quer dizer, depois que a gente erra com uma pessoa, depois que a gente erra com uma pessoa querida, um amigo, ou a pessoa mais importante da nossa vida, depois que a gente erra com Deus, como é que a gente faz para se levantar? Como é que a gente segue na vida? É interessante porque Mateus coloca nessa narrativa, antes da Páscoa, a história de dois personagens, dois apóstolos, Pedro e Judas, e que são dois homens que traem Jesus. Eu já tive um problema aqui, em uma pregação, porque eu falei que Judas não era um traidor. Agora eu vou complexificar mais. Não, esquece essa pregação. Pedro é um traidor também. O Pedro é um traidor. Assim como Judas. Eu não estou aqui querendo justificar Judas, mas Pedro também traiu Jesus. E é engraçado como a gente, na tradição cristã, colocou sobre o Judas o nome de traidor, esse rótulo de traidor. Não sem motivo, Judas entrega Jesus, mas esse texto aqui conta que depois da traição de Judas, o Pedro, que antes tinha falado para o Senhor, eu vou com você até o final, até o fim, ele nega Jesus e foge. É interessante, a gente precisa ter um pouco de cautela com essas palavras absolutas que a gente dá, não é? A gente precisa, sobretudo, ter cautela com essas palavras que demonstram, às vezes, que a gente não possui fragilidades, que a gente não vai errar, que a gente é seguro ao ponto de garantir aquilo que vai acontecer no futuro. A gente precisa ter cautela. Essas palavras que a gente descreve nas nossas ações sobre eventos futuros, eventos que a gente não conhece, a gente nem sabe como vai reagir, a gente precisa ter cuidado. Eu me lembro uma vez de ter atendido uma pessoa na França, queria se casar, e ela contou a história dela, uma história muito montanha-russa, assim, mas ela falou, eu não sou mais esse tipo de pessoa. Eu posso me casar porque eu amadureci. Eu falei, não é interessante você pensar que você é também esse tipo de pessoa? Que você fez tudo isso? Porque olhando para a sua fragilidade, não é que eu não acredite na transformação, você pode evoluir sim, mas olhando para essa sua fragilidade que é recorrente, você não acha que você pode ter consciência dela e trabalhar e lutar melhor contra ela, sendo consciente de que você carrega essa fragilidade? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando a gente fala sobre futuro, a gente fala sobre promessa, a gente fala sobre aquilo que a gente empenha a nossa palavra, onde a gente empenha nossos esforços para fazer valer aquilo que a gente deseja. E não há nada de mais honroso respeitar o ato da palavra, não há. É preciso lutar, sim, mas a verdade é, quem é que consegue, até olhando para si, garantir que vai ser estável o tempo todo diante das promessas que teve? Por isso que eu trago essas histórias nessa manhã. Eu acho interessante que, ao ouvirem os discípulos, lá na hora da ceia, no comecinho do texto do capítulo 26 que a gente leu, quando Jesus avisa que vem um traidor, quer dizer, uma pessoa está entre nós e vai me trair, os discípulos têm uma reação que me parece sábia até. Eles começam a perguntar, por acaso sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Quer dizer, ou eles carregam no coração essa possibilidade de traição, ou eles são conscientes de que eles podem trair Jesus a qualquer momento, mas eles são, como probabilidade, traidores de Jesus. Eles começam a perguntar, quer dizer, eles não estão seguros nem de si mesmo, sobre o que vai acontecer, porque talvez no coração eu saiba que eu tenho essa probabilidade de ser um traidor de Jesus.
Enfim, depois de cearem, lá no caminho do Monte das Oliveiras, então quando Jesus disse que seria abandonado, só para a gente retomar, Pedro fala, eu não, Senhor, eu sou seu amigo, você pode contar comigo, eu vou com você até o fim, eu vou com você até a morte. Mas Jesus antecipa a queda de Pedro e fala, Pedro, antes do dia amanhecer, quer dizer, antes do galo cantar, você vai me trair 3 vezes. E feito, Jesus é levado, depois que Judas chega, e a casa do sumo sacerdote, Caifás, tensão, angústia, os discípulos correm para longe, alguns correm para perto de Jesus, Pedro se aproxima do lugar onde Jesus está, e ali estão vivendo momentos, porque vai ser momentos intensos, porque é a última vez que eles vão ver o Senhor deles. E quando Pedro se aproxima do pátio onde está Jesus, da casa onde está Jesus, as pessoas o identificam. Primeiro, uma mulher que trabalhava ali diz, você não é um deles? Acho que é, hein? E ele diz, não sou eu. Você está me confundindo. Aí vem uma segunda pessoa, você é sim um deles, eu já te vi com ele. Pedro diz, eu nem sei quem é. E aí vem uma terceira pessoa e diz, você é sim, você fala como ele. Quer dizer, o próprio jeito de falar de um galileu, de uma pessoa de Nazaré, denunciou o Pedro. E o Pedro está tão desesperado nesse momento que o texto diz que ele começa a xingar. Ele começa a falar um monte de coisa. O texto não diz o quê, mas diz que ele lança um monte de maldições para essas pessoas. E aí o galo canta e o Pedro se lembra aquilo que tinha dito o Senhor. E o coração do Pedro é atravessado por aquela angústia, aquele sentimento que atravessa quando a gente recebe a consciência de que a gente fez o que não deveria fazer com alguém que a gente gosta. Sabe? Todo mundo conhece esse sentimento. Todo mundo. Porque em muitas relações, mas não há uma relação em que a gente não erre pouco ou muito com pessoas. São vacilos de ordens distintas, mas ainda assim vacilos. Sabe quando a gente fala, puxa, eu não deveria ter dito disso, eu não deveria ter me precipitado, eu não deveria ter feito tal coisa, eu não deveria ter contado para fulano, eu não deveria ter passado essa fronteira. E aí, nessa narrativa de Mateus, a história do Pedro faz uma pausa. Faz uma pausa. E entra a história do Judas. Mateus capítulo 27. Agora, voltando para Judas, que tinha traído Jesus com um beijo, lembra? Com um beijo, porque ele tinha combinado com os soldados que iria identificar Jesus com um beijo. E o texto de Mateus diz que Jesus está no Getsêmani com seus amigos. Judas beija Jesus e se distancia para que os soldados façam o que deveriam fazer. E no dia seguinte, no episódio de Pedro negando a Jesus, no dia seguinte do episódio, quando Judas ouve falar que Jesus foi condenado pelo Sinédrio, foi condenado pelos líderes religiosos e do povo, e vai ser levado a Pilatos para o pedido de crucificação, alguma coisa acontece, a ficha cai. A ficha cai, porque uma hora a ficha cai. Uma hora a ficha cai. E aí, o Judas cai em arrependimento. Eu sempre ouvi falar que isso aqui era remorso, não é arrependimento. Não é arrependimento. E eu não sei porque a ficha cai do Judas. Eu não sei porque existem pessoas e teólogos que falam, Judas estava predestinado a fazer isso com Jesus. Não havia possibilidade de escolha. Eu não vou por aí, mas essa é uma história para outra pregação. Há teólogos que dizem, numa interpretação até mais moderna, olha, o Judas, na verdade, ele errou por tentar dar um empurrãozinho em Jesus. Ele acreditava que ele era o Messias, mas a coisa estava demorando muito para acontecer. Então ele deu uma forçada assim na barra, sabe? Empurrou Jesus para Jesus se revelar logo e tomar o reino, o império. Né? Coisa que não aconteceu. O Evangelho de Judas, que é um texto antigo, mas que data de 150 anos depois da morte de Jesus, então provavelmente não foi Judas que escreveu, mas uma tradição, porque era normal da época você usar nomes para autentificar os textos.
né, ele diz que Judas, na verdade, recebe esse pedido de Jesus, porque Jesus queria se livrar do corpo. Então, ele acaba ajudando Jesus. Assim. Mas, enfim, a Bíblia diz que, de uma maneira ou de outra, Judas, ele é errado. A Bíblia afirma que Judas está ali numa posição errada. Ele errou, ponto. A Bíblia não tem Judas por inocente. E o texto bíblico parece apontar, inclusive, para uma coisa mais interessante. Para além de uma maldade, não errou porque era mau, não errou porque não se importava. O erro de Judas talvez teria sido a tentativa de prender Jesus a uma expectativa humana. Jesus era um rabi, certo? Jesus era um mestre. Mesmo que marginal, ele era um rabi, ele era um mestre da lei. Mas ao se aproximar da cruz, desse momento de Páscoa, Jesus começou a dizer coisas muito, muito estranhas para um rabi. Se aproximando de uma figura divina, se aproximando de uma figura como se fosse o próprio Deus. Judas, então, quer manter Jesus no lugar de rabi, não de Deus, no lugar de mestre, no lugar do seu ideal, que é um rabi, não Senhor. Judas, ele é fiel à imagem que ele tem de Jesus. Jesus é um mestre da lei, um mestre que ensina. E o entrega para quem? Para os mestres da lei da religião dele, para dar um corretivo em Jesus. Jesus é fiel, Judas é fiel à imagem de um rabi, E ele entrega para os líderes religiosos esse Jesus, para que esses rabis, outros mestres da lei, coloquem Jesus nos eixos. Judas não aceita um Senhor que quebra paradigmas nesse momento. Ele está preso à imagem que ele construiu de Jesus, ao ideal que ele tem de Jesus. E é por isso que na ceia que nós lemos, quando os discípulos perguntam, sou eu, Senhor? E Jesus responde, é aquele que vai dividir o prato comigo. E então, Judas vai até Jesus e ele pergunta o quê? Sou eu, Rabi? Todos chamam Jesus de Senhor. Judas é o único que chama Jesus de mestre. Rabi. E Jesus respondeu, tu o dizes. O que Judas disse de diferente dos outros discípulos? Porque todos perguntaram, sou eu. Só Rabi. Os outros chamaram Jesus de Senhor. Enquanto para Judas, Jesus era um mestre. E o mestre está passando dos limites. Ele precisa ser corrigido pelos mestres da lei. E é por isso que quando ele ouve que Jesus vai ser levado a Pilatos para ser crucificado, ele se desespera e ele se arrepende. As 30 moedas de prata que ele recebe para entregar o Senhor Jesus, ele resolve devolver. Ele quer desfazer o trato. Alguma coisa acontece na cabeça de Judas. Esse Judas que a gente resolveu classificar como uma pessoa que não se arrepende, como uma pessoa que é uma traidora, como um antidiscípulo. Esse Judas que a gente demoniza. Mas alguma coisa aconteceu, e eu não estou aqui defendendo Judas, não, mas o que eu quero demonstrar é que uma ficha cai na cabeça dele, e ele se arrepende. Mas é tarde demais, porque quando ele tenta devolver as 30 moedas, os caras falam assim, solta esse inocente, não deixa ele morrer, ele é inocente. Eles falam assim, problema seu, a gente não tem mais problema com isso, quem vendeu o cara foi você, se vira, né? Resolva a sua culpa sozinho. Então Judas pega o dinheiro e joga no templo, e o texto narra, então, a tragédia antes da crucificação. Ele sai, se enforca e morre. E aí a gente tem duas histórias de dois homens, Pedro e Judas, num espaço muito curto de tempo, mas que tem desfechos diferentes. Pedro segue sendo discípulo, Pedro vai ser uma pessoa importante na construção da igreja de Jesus, um líder, uma figura fundamental, enquanto Judas põe fim à sua história. E a pergunta que eu faço, quando eu olho para esses dois polos
dessas duas histórias é: que diferença há entre esses dois homens? Qual que é a diferença? Havia um mais santo do que o outro? Dá para a gente falar a partir dos textos que estão aqui? Havia um melhor do que o outro? Nós somos melhores do que os outros, dependendo do erro que nós cometemos, e melhores dependendo do erro que cometemos? Essa é a questão. Como é que a gente classifica isso? Porque a gente classificou. Porque tem gente que faz o que faz e conserta e segue a vida, e porque tem gente que faz o que faz e quando entende o que fez, acaba com a própria vida. A questão, veja, não é se a gente vai errar ou se não vai errar, não é essa a questão de hoje. A pergunta é: o que a gente vai fazer sempre que a gente erra? Como é que a gente reage? Porque a gente vai errar. Essa é a questão de hoje. E sempre que eu digo isso, eu tomo muito cuidado para não parecer um aval, para você deixar de lutar contra o seu desejo de errar, tá bom? Não é isso, né? Ou para se libertar e deixar e ficar repetindo e caindo no mesmo erro. Também não é isso, como se fosse uma espécie de licença. O pastor falou que a gente vai errar, então agora eu me jogo. Não é isso, o problema é seu. Se você quiser errar, não joga nas minhas costas, meu irmão, minha irmã. Tá? Esses dias eu tive que falar para uma pessoa: olha, eu te apoio, eu te acompanho, mas nisso que você está fazendo eu não te apoio. Não te apoio. Se você quiser fazer, não sou eu que vou cercear a sua liberdade, mas eu não apoio. Né? Então, cada um assuma a sua própria responsabilidade. Mas estou dizendo isso justamente para a gente entender essa pergunta. Já que nós somos essa gente que erra, já que nós somos essa gente que trai o amigo, a amiga, já que nós somos essa gente que às vezes não banca a palavra, ou essa gente que às vezes se envolve em projetos malucos que a gente não deveria se envolver, a pergunta é: o que a gente faz para que o nosso erro não coloque fim na nossa própria história? O que a gente faz? O que é que o Pedro teve que faltou em Judas nessa história? Esse texto de Mateus não diz exatamente, mas eu fico aqui pensando na minha cabeça, sabe, possibilidades que fizeram com que a história de Pedro tomasse um destino diferente. E eu disse que o Judas não é um cara que não se arrepende, porque ele sente a culpa, ele se arrepende do que fez, ele vai ao lugar tentar reparar o seu erro, ele assume a culpa, ele não joga para o outro, ele fala: eu fiz isso porque fui influenciado pelos líderes. Ele não diz nada disso. Isso é muito interessante. No texto que ele diz: eu pequei, traí sangue inocente. Ele se arrepende. Eu reconheço o erro, mas ele não consegue reparar esse erro. Essa é a questão. Essa é a questão. E eu acho que o que diferencia o Pedro do Judas é que o Pedro, de alguma maneira, ele consegue processar o erro. Ele consegue metabolizar o erro. Ele consegue viver um processo. E o Judas, ele tenta reparar o erro, mas ele não consegue processar esse erro. Ele não consegue prosseguir. E ele termina a sua existência de uma forma violenta, porque não conseguiu metabolizar, processar o erro, a culpa, a vergonha que ele sentiu. Por que eu penso nisso? Porque eu fiquei questionando muito esse texto quando eu estava estudando. E aí, a gente sabe que esse episódio está em outros evangelhos. E um evangelista, o Lucas, lá no capítulo 22, quando narra esse momento, o próprio momento também da traição do Pedro, ele diz o seguinte, que Pedro, quando nega Jesus pela terceira vez e o galo canta, o olhar dele se cruza com o olhar de Jesus. Ele diz, Lucas 22. E eu acho que é essa a diferença de Pedro e de Judas na narrativa aqui. O Pedro recebe uma ajuda para metabolizar a culpa. Pedro olha para Jesus depois do erro. E esse olhar para Jesus depois do erro
Na minha cabeça, tá? O texto não está dizendo isso, é a minha interpretação. É o motivo do Pedro permanecer firme, mesmo tendo assim o coração muito pesado e chorando amargamente diante do erro que acabou de cometer. Lembra que Jesus tinha dito, Pedro, você vai me trair, e o Pedro trai. E a gente então acha que quando o texto diz que os olhos do Pedro se cruzaram com os olhos de Jesus, esse olhar é como se Jesus estivesse dizendo, eu te avisei que você ia fazer. Sabe? A gente recebeu assim às vezes essa mensagem de culpa, de acusação, porque a gente já se colocou no lugar do Pedro, né? E a gente quando olha esse olhar, a gente pensa que Jesus está olhando assim, eu disse que você ia fazer, seu vacilão, está vendo? Olha tudo isso aí que você fez. Eu acho que se esse fosse o olhar de Pedro, ou que Pedro recebesse de Jesus, naquele momento, o próprio Pedro não ia aguentar, também como Judas não aguentou. É só especulação da minha cabeça, mas é o que eu acho. Por quê? Porque não tem nada pior, depois que você recebe a consciência do erro, vejam, depois da consciência do erro que a gente comete, vir alguém como se, para a gente, como se tivesse legitimidade para acabar com a nossa vida, depois a nossa vida já está totalmente destruída. Aí que a gente não consegue levantar mesmo. E é por isso que aqueles que se perguntam assim, pastor André, você fala muito de Deus e fala de amor, mas você não fala de justiça. Gente, é um ponto de vista que eu preciso esclarecer aqui nesse tempo de Páscoa. Quando eu olho a mensagem da Páscoa, eu vejo que a justiça de Deus é muito diferente da nossa justiça. É uma justiça que se faz com amor, com graça, com acolhimento, com perdão, com nova chance. Então eu tenho 2 pontos de vista, pelo menos, para olhar Deus. Do ponto de vista da justiça humana, e eu não consigo. Porque toda leitura é uma interpretação. Eu me interpreto Jesus a partir da Páscoa, desse ser humano que é Deus, que não carregou o pecado e mesmo assim, ou que não pecou, mas carregou os nossos erros, para que nós não sofrêssemos as consequências dos nossos erros, para que nós pudéssemos ressuscitar nas nossas vocações de morte junto com Ele. E é por isso que eu falo de amor, porque é esse Jesus que se apresenta na Páscoa. Então pensa, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Pastor André olha Jesus a partir da Páscoa. A partir da Páscoa. E eu vejo Deus, nesse olhar de Jesus, olhando para os olhos aflitos de uma pessoa que sabe que errou, que acabou de ter consciência, porque ouviu o galo cantar, que errou. Errei. Quando a ficha cai, esse Deus que olha nos nossos olhos para dizer no profundo da nossa alma, não, eu te avisei, não, viu o que você fez comigo, não, mas eu ainda estou aqui por você. Esse é o escândalo do Evangelho, porque tem gente que merecia mesmo pagar, e tem gente que vai pagar na justiça dos homens, e é legítimo, mas quando a gente fala de Deus, é um Deus que fala, eu ainda estou com você. Eu ainda vou ficar com você. O Pedro teve, ao meu ver, então essa graça de ver os olhos do Senhor voltados para si. Enquanto Judas não teve tempo de processar o erro. Quando cai a ficha, o que ele faz? Ele corre para os líderes religiosos tentando reverter a situação. O que às vezes é muito pior, né? Porque pensa comigo, ele não vai reparar com Jesus, ele vai reparar com os sacerdotes. A nossa chance de minimizar uma besteira que a gente fez, logo em seguida do que a gente fez, sem conseguir processar o que a gente fez, a chance de dar certo é muito pequena. Porque no primeiro momento, a gente devia entender, processar, receber a consciência de como a gente pode se levantar, ser acolhido, olhar para os olhos daquele que nos acolhe naquele momento e que permite que a gente ganhe tempo para processar, para metabolizar o erro que aconteceu, o erro que nós cometemos.
As circunstâncias da vida, irmãos e irmãs, elas são ferozes assim, elas nos moem. E eu não estou dizendo que a gente não precise em algum momento voltar para o erro, para o lugar do erro, para reparar, para pedir desculpa, para refazer, para remediar situações. O que eu estou dizendo é que nem sempre a gente tem que voltar para esse lugar de imediato. Nem sempre. Eu acho que às vezes a gente precisa primeiro olhar para aquele em quem a gente vai se refazer, aquele em quem a gente vai conseguir, através dele, analisar as circunstâncias do nosso erro. Quantas vezes depois que nós erramos, ao invés de nós irmos para o lugar onde nós sabemos que será o lugar da restauração, por exemplo, nós vamos numa direção completamente oposta, afundando cada vez mais, sabe? O Judas vai para o lugar errado, porque o único lugar para onde a gente deve ir, para onde o nosso coração deve ir quando a gente erra, é procurar os olhos desse Senhor. Mas para Judas, Jesus era um rabi. E o que ele foi fazer? Resolveu o problema com os rabis, com os doutores da lei, não com o Senhor. Entende? E ele vai para o lugar errado. Então, Jesus é Senhor não porque julga a gente condenando. Jesus é Senhor porque nos julga, nos levantando. Fala, você errou, mas eu te dou uma nova oportunidade. Jesus é Senhor porque Ele tem a potência, o amor, a graça e o poder de nos levantar, mesmo quando nós estamos totalmente errados, fazendo com que a gente viva um processo, metabolize o nosso erro, até a gente ter força para ficar de pé e refazer o que a gente tem que refazer e retomar a vida. É por isso que Ele é Senhor. Então, quantas vezes fora do ambiente religioso que a gente encontra as pessoas por aí, eu vejo, pastor, eu não estou indo na igreja, não, estou sumido. E você sabe que eu não sou esse pastor que fala, você precisa vir para a igreja para encontrar Deus. Né? Não, mas às vezes a pessoa, não, eu estou vacilando muito, tal, não é o momento, etc. Eu penso assim, peraí, como assim? Você sabe que está errando e você parece que quer errar mais. Eu entendo o constrangimento que esse lugar aqui gera para quem errou. Eu entendo que há um constrangimento, bate uma culpa, bate um peso, porque a gente acha que esse lugar, às vezes, é de pessoas sagradas, mas não é. A gente já sabe que não é, a gente tem espelho em casa. Mas assim, essa ideia de Deus é uma ideia muito forte no nosso imaginário que trata como sagrado. E quando a gente se sente impuro, a gente acha que não pode se aproximar. A gente quer se distanciar dos outros que estão em uma melhor condição por vergonha e por culpa. Aí tem uma boa notícia que é representada na Páscoa. A gente não precisa ter vergonha de Deus, porque Deus vai acompanhar a gente aqui ou lá fora. Deus está sempre acompanhando. E se Ele pode acompanhar a gente aqui ou lá fora, por que não estar num lugar conscientemente, onde você é continuamente estimulado a viver a presença desse Deus, a buscar a presença desse Deus, a buscar a comunhão de irmãos e irmãs que vão te acolher com a graça desse Deus e ser lembrado todos os dias, aqui nesse lugar que Deus te acolhe, te perdoa e te restaura. Por que não? Judas não vai a Jesus. Ao olhar Jesus, não vai ao olhar de Jesus, mas volta para o lugar do seu ideal, para o lugar dos doutores da lei. Jesus como rabi, Jesus como lei. Judas não metaboliza o erro, Judas é sufocado pelo remorso de quem não entendeu a graça e o perdão de Jesus e é sufocado pela lei, pela regra dos rabinos, dos doutores da lei. Ele não entende. E quando o ideal do mestre dele, da lei, morre, o que acontece é que Judas morre junto. Porque trair um ideal é sentença de morte para quem só tem um ideal para viver. Seguir a Jesus não é seguir um ideal. Seguir a Jesus é saber, coberto pela graça e pela
chance de sempre ressuscitar na sua vida, nas suas relações, enfim. Judas passou anos com Jesus e talvez esse seja o erro pelo qual nós deveríamos apontar Judas. Ele passou anos com Jesus e não entendeu que a graça é maior do que o erro. Ele não conseguiu entender. Ele não conseguiu viver isso. Que onde abunda o pecado, como disse o apóstolo Paulo, superabunda a graça de Deus. A graça é o que nos define. É a graça, não é o nosso erro, não é o que a gente faz de errado, não é quando a gente fracassa, não é quando a gente cai, não é quando derrubam a gente, não é nada disso que vai definir a gente. O que vai definir a gente é a graça. É a graça de Deus. E a graça, ela tem essa potência, sabe? Restauradora, de colocar um horizonte na nossa frente e falar assim para a gente, de pé, continua andando, vamos lá, ainda não acabou, você pode se recuperar, você pode fazer diferente. A vida é maior do que a vergonha, é maior do que o erro, é maior do que o fracasso que você está vivendo. É possível retomar a vida. Não sei se vocês estão entendendo, mas nessa manhã, o Pedro e o Judas, eles são, na verdade, símbolos de dois destinos possíveis para a gente traçar a nossa história depois que a gente erra. Obviamente que só um é recomendável. De metabolizar, olhar nos olhos de Jesus e metabolizar essa graça. Julgando o nosso erro, mas com graça, com a graça de Jesus. Não colocando um peso maior do que o que a gente já sabe quando a gente se conscientiza. Repito, quando a gente se conscientiza do erro. Esses dias eu atendi uma pessoa que veio conversar comigo e falou que passou por um momento muito difícil e que se perdeu, onde o próprio erro sufocou. Mas hoje ela está em outro momento e está bem. E eu falei, e ela falou, não queria que você me olhasse por aquele momento. Eu falei, eu não posso te olhar por aquele momento. A gente quer, a gente tem uma justiça que a gente quer, na verdade, não que as coisas se acertem, mas às vezes que o outro pague, né? Porque as coisas podem se acertar, mas se o outro não pagou, aí fica difícil. Aí parece que não é justiça. Mas Deus não é assim. Essa é a questão. E eu disse, Deus não é assim. Deus não é assim. Eu sei que é clichê, mas o nosso erro não nos define. Né? Então, deixa o olhar de Jesus te encontrar nessa manhã. Não é um olhar de condenação, você vai ver. Se você conseguir superar a sua vergonha, a sua culpa e olhar para Jesus, você vai ver que não é um olhar de condenação, é um olhar de restauração. Porque quando você errar, e você vai, e eu vou, a gente precisa ter consciência disso, de que a gente pode olhar nos olhos de Deus, sabe? Não precisa fechar os olhos para Deus e falar, não, eu não vou olhar para Deus agora. Eu não vou falar com Ele porque não, nem Deus vai me ouvir, ou eu não quero falar porque... Deixa o seu olhar ser capturado, passe por esse constrangimento saudável, sabe? E guarda isso, porque a gente vai precisar disso a vida toda, porque a gente erra e vai errar ainda com as pessoas. Tem uma música que eu gosto muito, que é com um cara controverso assim para a igreja, Raul Seixas, que diz, não vou me julgar, tá bom? Mas eu gosto. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez, sabe? Tente outra vez, tente outra vez. A graça é maior do que o erro, a graça é maior do que o fracasso, a graça é maior do que a mentira que você contou, a graça é maior do que a traição que você cometeu, a graça é maior do que a traição que você sofreu. E é possível continuar assim, é possível continuar. É possível prosseguir. Uma outra música que eu gosto muito, e aqui eu estou no meu momento laico,
Já é um vencedor, diz uma parte da música. Já é um vencedor quem sabe a dor de uma derrota suportar. Vocês conhecem. Deus é maior, maior é Deus. E quem está com Ele nunca está só. Mas é a música da abertura da novela. Mas uma parte diz, já é um vencedor quem sabe a dor de uma derrota suportar. É possível prosseguir quando a gente erra e quando erram com a gente, quando a gente percebe que essa graça é transformadora. Transforma a gente, transforma as pessoas ao nosso redor e dá novas possibilidades e novos horizontes. Pode ser que as coisas hoje estejam horríveis e a gente não consiga pensar, e num desespero, numa precipitação, a gente sai correndo como Judas para tentar resolver a situação. Mas você que está aqui hoje ouvindo essa palavra, tenta metabolizar. Dá tempo para processar o erro e entender como é que você vai agir. Sabe, a Páscoa é essa força, esse horizonte de ressurreição. A palavra ressurreição no grego é ser levantado. Quando a Bíblia fala que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, em grego é Deus levantou Jesus dos mortos. E é isso que significa para a gente, ser levantado dos nossos erros, dos nossos fracassos, das nossas culpas, das nossas vergonhas, porque no horizonte, embora a gente atravesse até chegar ali, um caminho pascual, às vezes de solidão, de angústia como Jesus, porque Jesus carregou sobre si, como ser humano, todas essas dores, solidão, angústia, dor e morte. O domingo pascal fala que há uma ressurreição e que nós somos levantados. E como Jesus foi levantado da morte naquele dia, que a gente vai comemorar na próxima semana, Ele pode nos levantar de todas as nossas mortes e fazer ressurgir vida, onde a gente acha que não poderia mais brotar a primavera, chegar onde o inverno parou. Então que você encontre nos olhos de Jesus a força necessária, esse olhar que te abraça, te acalenta, que não passa a mão dizendo, meu filho, está tudo certo, você não fez nada de mal. Não, que coloca você nesse constrangimento diante do seu erro, mas que não joga um peso pior ao ponto de você se sufocar ou querer se sufocar e acabar com a sua vida, mas um olhar que fala, é possível processar e refazer e retomar. E se não for possível retomar relações do jeito que era, mesmo assim a sua história e a sua vida não precisam acabar aqui. Esse não é um ponto final. Você pode refazer a sua história, porque é o escândalo do Evangelho, o escândalo da graça. Nós somos todos os dias potencializados com essa força divina para ficarmos de pé. Amém.